Olá a todos vocês, Shalom Lekulam, a paz do Eterno. Que o Eterno venha vos abençoar em nome de Yeshua HaMashiach. O propósito do vídeo de hoje é exatamente estar respondendo uma pergunta de um irmão em Yeshua, nosso irmão de Minas Gerais, que me perguntou sobre que tipo de restauração eu tenho, é o meu trabalho, aqui. Qual é a linha de restauração que eu estou seguindo. Então aqui nós vamos tratar este assunto para podermos aqui estar explicando. Quando vocês questionarem essa questão, já vai estar aqui no YouTube essa resposta aqui para quem tiver dúvida. Primeiro ponto que nós precisamos entender que segmento o irmão Felipe Cunha segue. Aí vocês vão entender. Bom, irmãos, eu sou judeu. Ainda que eu não fosse, seguiria essa mesma linha. Qual é a minha linha? Bom, primeiramente eu sigo Yeshua como meu rabino, como meu mediador entre Elohim e os homens. Só que desde do primeiro século, há muitas doutrinas sobre a igreja do primeiro século. Como assim, Felipe? Já desde o primeiro século, existem partidos, depois da morte de Yeshua, a ressurreição, depois ali da pregação do apóstolo Paulo, fica evidente que surgiu vários tipos de judaísmos messiânicos e até mesmo cristianismos. Não existe algo singular quando se trata de judaísmo ou cristianismo. Então aqui, para trazer uma explicação para vocês, tem essa dúvida, vamos lá. O que Yeshua veio fazer aqui? Primeiro ponto que nós temos que entender. Yeshua não veio descumprir a lei. É evidente que ele veio para o seu povo. Ele é o Cristo dos judeus. O Cristo quer dizer ungido. É evidente que é rei dos judeus. Profeta. E o ponto aqui que eu quero deixar muito claro, o que eu tenho pregado aqui no YouTube é a palavra de Deus. Mas há vários tipos de segmento que também se utilizam da palavra de Deus, mas tem linha diferente. E aqui eu vou explicar aqui a minha linha nessa relação com restauração. Vocês vão ver por aí várias pessoas falando em restauração. Hoje vocês vão ouvir qual é a restauração que o irmão Felipe Cunha tem feito aqui no YouTube. Então vamos aqui entender. Primeiro ponto. Eu creio num único Deus. Então, fica muito claro que eu não sou trinitariano e não sou unicista. Os trinitarianos tratam Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Os unicistas tratam o Pai e o Filho como uma manifestação do Pai. Eu sou da unidade. Para mim, o Pai é indivisível. Ele não tem partes. O Filho é Filho, só por si só, já dá para vocês entenderem a minha linha. Então é evidente que muitas pessoas têm dúvidas sobre a questão da restauração. Então, para mim, Hashem é um. Hashem, o Criador dos céus e da terra. Quem é Hashem? Yud Rei, Vav Rei. Ele é um. Ponto. Ele é um. Então o que nós precisamos entender? Segundo ponto. E quem é Yeshua? Yeshua, ele é ungido, ele é o representante de Hashem nos mundos, ele é o profeta, ele é o mediador da aliança, ele é rei dos judeus, ele é judeu, ele é homem, tá? Tem todo o poder que Deus lhe deu. No final dos dias, devolverá ao Pai, tá?
São as doutrinas que eu sigo. Não creio na anulação da lei. Acredito que existem alguns mandamentos que são temporais. Outros mandamentos não é possível se cumprir hoje. E existem mandamentos que são universais, tanto para judeus como para gentios. Creio que tudo que é possível o homem cumprir tem que ser feito. Aí entra a questão que me perguntaram. Porque tem gentios, crente. Então, como seria essa restauração? Daqueles gentios que se converteram ou de judeus como os gibeonitas? Os gibeonitas, eles discordavam da teologia de Paulo, tá? Discordavam. Eles acreditavam que tinha que se circuncidar. É como se fosse se tornarem prosélitos. Então todos os gentios seriam então convertidos ao judaísmo. Enfim. O meu ponto de vista acerca de judeus e gentios é o seguinte. Os gentios, eles não precisam se tornar prosélito. Eles se unem aos judeus, tá? Messiânicos, no caso. E eles cumprem os mandamentos, tá? Que eles são possíveis de cumprir. Exemplo, não é possível um gentio dar o dízimo na época. Por exemplo, caso de Cornélio. Cornélio não podia dizimar, porque Cornélio não era circuncidado. Então, por não ser circuncidado, não podia entrar no Beit HaMikdash. Só entrava no Beit HaMikdash judeus, e judeus circuncidados. Então, Cornélio, ainda que ele quisesse, ele não poderia entrar. Então, nesse caso, os gentios não poderiam adentrar no templo. Então não podiam dizimar, ainda que eles morassem em Israel. Mas é possível o gentio fazer tzedakot, atos de justiça, ajudar os pobres. É possível o gentio contribuir. Então, não há problema algum. Isso eu estou indo na época do templo, e se eu estivesse em Jerusalém. Hoje, eu vejo que a maioria dos mandamentos que os judeus cumprem, que é possível dos judeus cumprirem, é possível também para os gentios. Por quê? Porque não tem templo. Não tendo templo, os judeus não podem cumprir determinados tipos de mandamento em sua totalidade e forma integral. Da mesma forma, hoje é possível que gentios, por não ter templo, eles possam também cumprir mandamentos que judeus hoje, entre aspas, estão cumprindo. Por exemplo, os judeus hoje estão fazendo um memorial de Pêssah. Não é a festa bíblica, porque se fosse, teria que ser em Jerusalém, teria que ter o corbã, o sacrifício, teria que ter o sacerdote, teria que ter o templo. Então se faz um memorial. Então é possível o gentio também fazer um memorial. Então, a linha que eu trato aqui é o quê? Tudo aquilo que Deus quer que você faça, você tem que fazer. Amar o próximo, honrar teu pai e tua mãe, não adulterar, não roubar, ser honesto. Então, o que eu vejo hoje, na linha que eu estou seguindo, não é possível seguir a linha exatamente como os apóstolos 100% viviam. Por quê? Porque existia templo naquela época. E eles viviam dentro do território de Israel. Como hoje estamos no Brasil, nós temos que salientar aqui, deixar muito claro aqui, que alguns tipos de regras dependem do território de Israel. Depende do centro do culto, que é o que? O templo sagrado. Então hoje, qual é a linha de restauração que eu sigo? A linha de restauração é o seguinte. Primeiro, tanto do judeu como o gentio. Aqui eu vou tratar aqui para responder e fechar com chave de ouro. Meu objetivo é levar o conhecimento aos judeus de quem é Yeshua. Primeiro ponto. E
levar o gentil tanto a conhecer Yud Rei Vav Rei e Yeshua também. Então aqui eu não só estou olhando para os gentios, e também não estou olhando só para os judeus. Meu ponto de vista aqui, e minha missão, é levar judeus a conhecer Yeshua, na verdade, não o Jesus que os cristãos pregam, porque Yeshua para mim é diferente. E também tenho a missão de levar os gentios a conhecerem Yud Rei Vav Rei e o verdadeiro Messias. Evidente, conhecer a Torá. A Torá é para judeus e para gentios? Em boa parte, sim. É para judeus e é para gentios. Em outros aspectos, dentro da Torá, vai existir regras que não se cumprem hoje. Por exemplo, lei do levirato. Judeus não cumprem lei do levirato. O que é a lei do levirato? É quando um homem morre sem descendência, sendo o filho mais velho, o irmão abaixo dele casa com a cunhada, para dar descendência ao filho mais velho. Lei do levirato. Não existe hoje. Algumas regras que tem na Torá, mas que não se cumpre hoje. Então fica evidente que os judeus também não cumprem a Torá em totalidade. Fica muito claro isso. Então, qual é a minha restauração? Restauração é trazer pessoas ao Deus de Israel, conhecendo o verdadeiro Deus e conhecendo o verdadeiro mediador. E ensinar a eles o que tem que ser cumprido nos dias de hoje. Então, hoje, quando nós falamos quando pegamos os textos bíblicos, nós temos que entender aonde eles estão vivendo, em que ponto da história eles estão vivendo. Porque se eu for pegar aqui Atos dos Apóstolos, nós vemos o templo construído, nós vemos sacerdotes em exercício. Então, vemos Pessa sendo comemorado, tanto que Cristo comemorou a última Pessa, né? Ele comemorou com seus discípulos. Então fica muito claro que precisa se analisar toda essa questão e trazer ao público que está me assistindo, de fato, o que seria a restauração. Então, no meu ponto de vista, restauração é, primeiro, os meus ouvintes conhecerem quem é Yud Rei Vav Rei. Segundo ponto, os meus ouvintes saberem quem é Yeshua HaMashiach. Depois disso, desenvolver esse trabalho de quê? Das pessoas conhecerem a palavra de Deus e viverem os mandamentos que é para os homens que estão se achegando ao Eterno. Então, a restauração é o quê? É trazer esse conhecimento do que o homem tem que praticar. Então eu não sigo linha ibionita, eu não sigo linha messiânica, eu sigo uma linha que eu vejo que é coerente com o que está escrito com as Escrituras. Sabe? Então, veja só. Se a palavra de Deus ela foi dada por Deus, isso é bom. Porque o mandamento é bom, tá? O mandamento é bom. Paulo fala isso nas suas cartas. Então o que eu vejo? Por exemplo, eu sigo a lei. Eu não como carne de porco, não como camarão, não como comidas que não são kosher. Eu ensinar isso para o meu público, isso é uma restauração bíblica. Por quê? A lei de alimentação. Deus se preocupa com o que você come. Isso é evidente. Evidente. Que temos que nos preocupar com o que ingerimos. Porque nós somos templo do Espírito Santo, Deus não quer que nós venhamos adoecer. Primeiro ponto aqui. Deus não quer que você adoeça. Então existe uma lei de alimentação. Então isso é para judeu, para gentio? Bom, vamos ser coerentes. Deus quer que só judeus tenham saúde? Será que Deus só quer que os judeus vivam com uma saúde boa? É evidente que não. Então, carne de porco, quem estuda cientificamente sabe que tem 85% de bactéria. É um dos animais que mais tem bactéria.
É evidente isso. Né? Então fica muito claro aqui que essa lei não é só para judeu. É uma lei, é uma mitzvah para todas as pessoas que se achegam até Deus, até o Kadosh Baruch Hu, Yud Hei Vav Hei, e querem saber de Deus como ela deve viver. Então fica evidente que fica muito fácil, ainda que Deus deu para os judeus, eu sei que Deus está falando comigo. Eu sei que Deus está falando comigo. Por quê? Se Deus está dizendo para o povo judeu, coma isso e não coma aquilo, ele está proibindo, porque o que Deus proíbe, mas é evidente que não faz bem a um homem. Por exemplo, Deus diz assim, não adulterarás. Adultério faz bem? É evidente que não. Então comer uma comida imunda faz bem? É evidente que não. As pessoas acham que os animais são impuros ritualmente. Irmãos, a ciência já provou que o porco tem mais bactéria que o boi, que o frango. Se não falha a memória, o frango tem 25% e o boi tem 30% de bactéria. O porco, 80%, 85%. Então fica muito claro aqui que eu ensinar essa mitzvah é um mandamento que é para judeu? É, mas vamos ter o bom senso. Deus quer só que judeus vivam com saúde? É evidente que não. Então o mandamento é para todos. Não matarás, preciso dizer que é uma mitzvah universal? Não roubarás, preciso dizer que é uma mitzvah universal? É evidente que não. É evidente que não. Tratando da moral, eu vejo que tudo que Deus falou com a nação de Israel tem algo a me ensinar. É só eu ter o bom senso de ler a Bíblia e ver. Isso aqui não é só para judeu. Isso é para mim. Não cobiçarás, não adulterarás, não mentir para o meu próximo. Fica muito claro nisso. Então eu não sigo a linha rabínica, não sigo lei Talmud. Por quê? Porque eu vejo que tudo que Deus quer nos dizer para que vivamos, deixou na sua bendita e inefável palavra. Então, a linha que eu sigo, irmão, que me fez a pergunta hoje. Hoje, dia 27 de março. A linha que eu sigo é uma linha que Yeshua ensinou. Por isso que eu vejo que muitos se dizem cristãos e não são. Muitos se dizem messiânicos, aí só muda o idioma, mas a conotação seria a mesma. Messiânicos e cristãos a conotação seria o quê? Seguidores de Cristo, seguidores do Yeshua. Seguindo em que sentido? Vivendo de acordo com o que o Rabino Yeshua ensinou. Só que muitos que se dizem cristãos não seguem a linha que Yeshua ensinou. Seguem a linha que a Igreja Católica Apostólica Romana ensinou. E Yeshua ia no sábado na sinagoga, o cristão cumpre o domingo. Então como eles podem dizer que são cristãos? É só um título. É um título. Eu poderia dizer que é até um nome fantasia, que de fato, em propriedade, quando você diz eu sou um cristão, deveria ser o quê? Eu sigo o ensino de Yeshua. Eu sigo o ensino deste homem que pisou aqui na terra, que viveu aqui. Então aí eu poderia dizer, eu sou um seguidor de Cristo. Hoje tem vários títulos, tem messiânicos, netzarim, cristãos, né? Aí entra na linha cristã, tem ortodoxos, tem católicos, tem cristãos protestantes. Então, o que eu tenho para falar para os meus ouvintes é o seguinte, a linha que eu sigo é a linha que eu analiso as escrituras, vejo o que Yeshua falou, o que os apóstolos falaram, e tenho bom senso e ensino. Apesar de ser judeu, até para nós judeus, não é possível cumprir determinados tipos de mitzvot, de mandamentos. Por que não? Porque são mandamentos que dependem do templo. Então fica muito claro qual é a restauração, enfim. Não dá para nós judeus restaurarmos a Torá nos dias de hoje. Essa vai ser a função do Mashiach, quando ele voltar. Por quê? Dentro da Torá, existem muitas regras que hoje não se cumprem nem em Israel. Por exemplo, um judeu pode dizer que dá o dízimo, mas ele dá o dízimo aonde? Não tem templo, não tem sacerdotes. Ele pode chegar e dizer que dá o dízimo para viúvas,
Aí eu posso dizer que ele está cumprindo em parte a mitzvah. Mas, por exemplo, o korban de Pêssah, o sacrifício de Pêssah, não está cumprindo. Primeiro, se eu moro fora de Israel, se eu quisesse cumprir Pêssah, eu teria que ir para Israel. Eu moro no Brasil. Então, se eu quero comemorar Pêssah, eu teria que pegar um avião, pegar um voo, ir para Jerusalém e ficar lá os 7 dias de Pêssah. Eu poderia dizer, tendo o templo construído, tendo o sacerdócio e tendo o korban, que é o sacrifício. Aí eu poderia dizer, eu cumpro o Pêssah. Então, o ponto é, nem judeus, né, quando se comemora o Pêssah no Brasil, não é a mitzvah integral. Não é a mitzvah na totalidade. É uma memória da festa. Tá? Então, nem judeus vão conseguir restaurar a Torá. Não vão. Então, não dá para nós, como servos de Deus, restaurarmos a Torá em plenitude, de forma integral. Não dá. Porque existem as penas capitais. Não existe só o mandamento que são universais. Existem mandamentos que por exemplo, penas capitais contra a idolatria. Existe. Existem as penas contra a idolatria. Existem penalidades na lei que não se cumpre hoje, nem em Israel. Então ninguém pode dizer que vai restaurar a Torá. Não. A restauração total é com Yeshua. Quando ele voltar, ele vai instituir as mitzvot e vai mostrar o que é justiça aos homens. Matou, não é legítima defesa pela Torá. Quando o Mashiach estiver aqui na terra, vai ser o quê? Matou, um crime que não é na verdade é um homicídio doloso, não foi um homicídio na questão de a defesa, né, a legítima defesa. Então o Mashiach lá na frente, no milênio, vai instituir o quê? A pena capital. Nesse caso, seria a pena de morte que vai ser instituída. Vai ser instituída? Sem sombra de dúvida. O que a Torá vai falar sobre o roubo? A Torá vai falar que quem roubava tinha que indenizar a pessoa que foi roubada. Primeiro, devolver aquilo que roubou com 1/5 em cima de multa. Por exemplo, a pessoa roubou R$100, devolve os 100 e dá R$20 de indenização. Então, a Torá pela Torá ninguém é preso por roubo. Não há prisão por roubo. Mas se for um valor muito alto, por exemplo, R$100 mil, então teria que devolver os R$100 mil mais R$20 mil de indenização. Se a pessoa não tivesse o dinheiro, então ele teria que trabalhar como escravo até quitar a dívida. Isso a Torá fala. Então não havia uma pena de ficar preso tantos anos. Na Torá não tem isso. A Torá é as regras que Deus diz que é justas. Você roubou, você tem que devolver e tem que pagar uma multa, uma indenização. Então, a linha que eu trato aqui é a restauração que é possível. Eu não posso dizer que eu estou restaurando toda a Torá, porque aí eu estaria sendo um leviano. Por quê? Porque não é possível restaurar a Torá, muito menos vivendo no Brasil. Então, o que nós fazemos aqui? Primeiro, levamos o conhecimento de quem é Hashem, de quem é Yeshua e do que Deus espera de nós, mesmo vivendo no Brasil, mesmo vivendo longe de Jerusalém, mesmo vivendo sem um templo, mesmo vivendo longe do Beit HaMikdash. Então, é isso que eu quero aqui responder. A restauração que eu trato aqui, eu vejo que os apóstolos viveram, tá? Mas, irmão Felipe, o gentio tem que se circuncidar? Não tem que se circuncidar. Por quê? Cornélio não se circuncidou. Então, fica muito claro que eu não posso exigir aquilo que os apóstolos não exigiram. O gentio não precisa se circuncidar, então ele não vira um prosélito. Por isso que eu não sou a favor de proselitismo. A pessoa que sai do cristianismo quer virar judeu. Não. Se você é judeu, estamos falando de que sangue. Eu sou judeu não porque eu me converti ao judaísmo. Eu sou judeu porque os meus antepassados eram judeus. Tá ok?
Então aqui a questão aqui, mas se você é um goi, você não é melhor nem pior que um judeu. E um judeu não é melhor nem pior que um goi. O ponto que nós precisamos entender, na minha linha que eu tenho ensinado, é que Atos dos Apóstolos nos mostra muito claro nos traz uma clareza do que os discípulos têm que fazer, viver. E esse ponto que eu tenho tentado aqui mostrar aos amados irmãos. Mostrar aos amigos que é possível viver aquilo que o Mashiach instituiu. É evidente, tirando toda essa questão das impossibilidades que as circunstâncias trouxeram até mesmo ao povo judeu. Hoje o povo judeu não pode dizer que comemora uma Pessa, uma Shavuot. Não tem templo e não se segue exatamente como se seguia. A Torá será restaurada na sua totalidade. Agora, estamos restaurando o culto que os apóstolos viveram. Tá? Os apóstolos viveram. Os Ebionitas, eles seguiam uma linha que eles discordavam totalmente do apóstolo Paulo em muitos aspectos. Eu não vou dizer que eles estão 100% errados, porque algumas coisas eu também não concordo com os Ebionitas, mas algumas coisas também eu fico me perguntando sobre Shaul Hashaleia. O ponto é que tudo que nós formos ensinar tem que ter respaldo dos profetas, da Torá e dos apóstolos. Os apóstolos estiveram com Yeshua. Se Yeshua disse que não veio anular a lei, ele não veio anular. Agora, eu não posso exigir de uma pessoa que ele cumpra algo se o próprio Mashiach não instituiu. E um outro ponto, eu também não posso exigir de alguém para cumprir algo se nem os judeus conseguem cumprir. Então, aqui nós temos que ter o bom senso, tá, de entendermos que alguns mandamentos estão suspensos. Né? E é evidente que tem um porquê está suspenso até os dias de hoje. Então, vamos fazer o nosso papel de quê? Mostrarmos ao mundo quem é Hashem, quem é Kadosh Baruch Hu, quem é Yud Kei Vav He, quem é Yahuwah. Qual é a função de Yeshua? Levar os homens pecadores a esse Deus. Levar os homens a essa aliança com Hashem. Então, a base que eu estou tratando aqui é uma base da unidade, que Hashem é soberano 100%. Yeshua é um representante de Hashem. Não vou aqui tratar da natureza de Yeshua, porque os homens querem explicar coisas que estão ocultas. Mas eu posso dizer aquilo que está registrado. Yeshua foi um homem que pisou aqui na terra. Um homem que morreu, um homem que ressuscitou, um homem que recebeu o poder. Tanto que ele é reconhecido como Elohim, o juiz constituído por Deus, para julgar vivos e mortos. Então, é evidente que a função de Yeshua é uma função muito importante e temos que restaurar esses aspectos. A restauração também que eu vejo que é importante é restaurar essa doutrina, que por causa do cristianismo católico e protestante foge. A unidade de Deus e de fato quem é Yeshua, quem é o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. E aqui eu quero deixar claro para vocês que a restauração que eu tenho anunciado vai desfazer paradigmas católicos, cristãos e messiânicos. Por quê? Porque está nas Escrituras, não é algo que vem de mim, está na Bíblia. Deus é um, Deuteronômio 6,4, Marcos 12, 28, 29. Então não acredito em trindade, não acredito no unicismo. Alguns tentam ensinar o unicismo pegando o Talmud, o Zohar, a Tânia, livros judaicos. Não, o livro que eu sigo é as Escrituras. Paulo disse, para nós há um só Deus, o Pai. Ponto. Então é o que eu creio. É o que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos ensinaram a cuidar das viúvas, é o que eu ensino. Cuidar dos necessitados, é o que eu prego. Nos ensina a viver uma vida de santidade, é o que eu ensino. Então tudo que os apóstolos ensinaram e que é possível, justamente o que eu estou dizendo, o que é possível, aquilo que é possível cumprir hoje.
Eu não tenho como eu exigir de você que você cumpra a peça integralmente, que você vá lá, mate o cordeiro, porque não existe sacerdote, você está no Brasil. Mas eu posso dizer para você, vamos comemorar um memorial, ainda que não seja mitzvah integral. Ainda que não seja. Tá ok? Então, o cristianismo trouxe algumas informações, algumas doutrinas que não procedem. Por exemplo, o 25 de dezembro, o dia do Deus Sol Invicto. O meu papel é ensinar que isso é um dia que tem a ver com o paganismo, e eu posso ensinar ao meu público os mandamentos que Deus ensinou ao seu povo. Por ser memoriais, os gentios podem cumprir. Se fosse integralmente dependesse do templo, então não seria possível um goi cumprir essa mitzvah. E é aqui que entra a questão. Por que 2000 anos não existe o templo? Tem um porquê. Não é à toa. Então, amados, a restauração qual é o propósito da restauração? Trazer essas informações, mostrar o que é paganismo, o que é dogma, e o que é mandamento, e o que tem que se cumprir nos dias de hoje. Essa é a restauração. A minha linha é um pouco diferente dos messiânicos, porque muitos messiânicos seguem uma linha quase cristã. Existe o outro lado, que são parecidos com os bionitas, que querem converter os gentios ao judaísmo. O meu ponto de vista é a coerência de Atos. Não é à toa que o Eterno mandou ler Atos dos Apóstolos. Eu não vou dar um título para mim. Eu uso esse título que eu coloquei aqui embaixo, Teshuvah com Yeshua, porque Teshuvah significa arrependimento, significa retorno, retorno com Yeshua. Retorno para onde? Eu estou, então, com os judeus retornando para Hashem, e com os gentios eu estou fazendo o quê? Convertendo gentios. Eu não, na verdade, o Eterno. Mas só para você ter uma linha de raciocínio. A palavra Teshuvah tanto tem a conotação de conversão como de retornar. Então, os gentios se convertem, os judeus retornam, se arrependem retornando. Então, esse é o ponto que eu quero deixar aqui para vocês, que os gentios precisam conhecer que o Eterno é um, que o Mashiach, ele é Yeshua. Qual é a função de Yeshua? E assim por diante. E os judeus é conhecer que Yeshua é o Mashiach, mas que Hashem é um. Então fica muito claro essa função que eu tenho tanto de pregar para judeus como de pregar para gentios. Restauração é isso, no meu ponto de vista, tirando os dogmas, aqueles mandamentos que são contrários à palavra de Deus, dogmas, doutrinas falaciosas, doutrinas pagãs, tirar essa roupagem pagã de Roma e trazer aquilo que é para homens, mulheres, crianças, judeus, gentios cumprir. E é evidente que chegará um tempo que o templo será restaurado, na época do Mashiach, Yeshua, quando ele retornar. Tá ok? Então, esse é o ponto que eu vejo aqui, que eu posso dizer para vocês sobre restauração. É a restauração que eu faço. Não posso exigir de pessoas o que o judeu não pode cumprir. Eu não posso exigir do gentil se o próprio judeu não consegue cumprir. Então fica evidente que o possível aos homens é o que tem que ser feito. Então, o que eu tenho falado aqui, tenho anunciado aqui no meu canal, é isso. Tanto para judeus como para gentios. Essa conversão ao Deus real. A restauração total virá nos últimos dias. Que o Eterno vos abençoe, vos ilumine e vos ajude nessa caminhada tão difícil, mas é necessária. Espero ter respondido meu irmão de Minas Gerais. Deixe seu like. Sou Felipe Cunha. Um grande abraço. Fiquem na paz de Hashem.